Ryo Sanders, como estão? Bom, parece que Kengan Ashura pegou uma fama muito boa aqui no Brasil e eu fico muito feliz porque eu devorei esse mangá por inteiro em 2017, 18 eu acho, e me apaixonei por ele, especialmente pelo estilo de arte, que evoluiu muito ao longo da obra, a diversidade de personagens e o quão bem feita ela era. Então, num dia sombrio, escuro, do poço mais fundo desse planeta, imbuído de trevas, uma adaptação em anime foi feita. Mas nós não falamos sobre isso por aqui, amigos. Então, se você não conhece Kengan Ashura, aperte os cintos porque eu estou aqui para te levar por uma bela jornada para dizer por que você deve ler o mangá de Kengan Ashura. Vamos embora! Antes de mais nada, caso você esteja preocupado, fique tranquilo que se você não conhece a história, eu não vou dar nenhum spoiler pra vocês, ok? Bom, pra quem não conhece, no mundo de Kengan Ashura, desde a era Edo lá no Japão, bem antigamente, os chefes, mercadores e atualmente os donos de empresa duelavam em combates desarmados onde os vencedores recebiam todos os direitos de compra, venda, a própria empresa dos caras às vezes. Isso se manteve até os dias atuais, e aí nesse cenário o Toki Taoma, que tem o apelido de Ashura, se envolve com esse mundo dessas lutas e é escolhido para representar a empresa do grupo Nog no grande torneio de aniquilação Kengan Ashura. A história no início ela é bem direta ao ponto, ela te joga naquele mundo e deixa você empolgado para saber mais logo de cara, e com o tempo ela vai lentamente, bem com bastante calma, assim, desenrolando numa trama bem mais complexa de reviravoltas, traições, uma subtrama super incrível com assassinos, invasão e tal, que é super gostosa de assistir. Mas para nossa sorte, ela não fica enrolando nesse monte de coisa, também não fica dando volta para apresentar a personagem, nem para apresentar a história deles, principalmente em relação ao personagem principal. Mas mesmo assim, ela sempre tira um tempo agradável, sempre que possível, para você conhecer mais sobre cada um e desenvolver um interesse e um gosto por ver eles agindo. A história também não fica enrolando e forçando o personagem na sua goela, tá? Ela toma o tempo certo para apresentar cada um deles de um jeito bem interessante, divertido e bem ameaçador, para que você sempre saiba como cada chefe de empresa e como cada lutador funciona, mas nunca de um jeito cansativo. Cada capítulo do mangá, incluindo os extras, porque tem bastante capítulo extra, serve para você saber mais da história, dos personagens, e sempre vale a pena você perder um pouquinho desse tempo com ele, ao invés de você só ficar pulando de luta em luta sem parar e assistindo um monte de gente para quem você não dá a mínima. E apesar de nos primeiros capítulos, mais ou menos até o 15, 17, por aí, parecer que a história vai ser aquela coisa genérica, sem muita importância, onde o protagonista sempre vence todo mundo, e a única coisa interessante para se ver são as lutas, meu amigo, você tá muito longe de estar certo, porque os plot twists que a história puxa, apesar de não serem os mais originais do mundo, elas quebram a mesmice de um jeito incrível, tornam tudo interessante, te prendendo você até o momento final, que olha, é de partir o coração. Kengan Ashura tem uma quantidade bem grande de personagens, cada um mais carismático do que o outro, e todos têm seu tempo para se desenvolver. Você tem personalidades de todos os tipos, de várias raças, gêneros e sexualidades, de um jeito que você sempre tem alguém no mangá com quem você vai se identificar ou que você vai gostar mais. É claro que nesse tipo de mangá sempre vão ter alguns que vão ser menos explorados do que os outros, mas até mesmo os personagens que menos aparecem são tão cheios de personalidade e carisma que é quase impossível você não sentir gosto e compaixão extrema por eles. Apesar disso, alguns personagens caem sim num estilo mais estereotipado, às vezes chegando até a parecer um pouquinho preconceituoso, o que pode acabar afastando algumas pessoas. Mas apesar disso, eu te garanto que esses personagens, depois com o tempo, vão ganhando um desenvolvimento e uma personalidade tão interessante que eles acabam trazendo um conteúdo novo para a mesa, de um jeito que mesmo que no começo ele possa ter parecido estereotipado, ele acaba se tornando um exemplo de representatividade
e de um jeito que não importa quem você seja, que cor você seja, de onde você seja, qual a sua sexualidade, sempre vai ter alguém na obra que você pode falar: eu me identifico com esse cara, eu gosto dele. Sempre. As relações dos personagens também sempre são bem desenvolvidas. Tem muitos personagens lá que você vai descobrindo com o tempo que eles já se conheciam antes, que eles têm amizades ou rivalidades antigas. Mas, pessoalmente, nenhuma relação de personagem é tão completa, bem explorada e carismática quanto a relação de Tokita Oma, o personagem principal, e Kazuo Yamashita, o seu gerente pessoal. O Tokita Oma é um cara extremamente direto, sem muitos segredos por trás dele, com exceção de um passado bem misterioso e interessante, mas desde o primeiro momento ele é apresentado assim pra gente. Ele é um guerreiro arrogante que gosta de zombar e provocar os oponentes, quase sempre tratando todos como mais fracos e abaixo do nível dele, e tá sempre atrás de uma luta, tentando forçar as pessoas a lutar contra ele. Claro, de vez em quando caindo nas provocações, tendo alguns ataques de fúria, e tá sempre buscando ser o mais forte de todos. Apesar disso, com o tempo, a gente aprende que o Oma não ataca aquelas pessoas que se recusam a lutar contra ele, e que ele é bem protetor e amigável com aqueles que ele considera seus amigos. E tudo isso é aprendido quando a gente vê ele interagir com as pessoas à sua volta, mas principalmente através do Yamashita Kazuo. O Yamashita, esse pequeno homem de 56 anos que foi abandonado pela esposa, com um filho delinquente e um outro filho recluso que ele não vê há 3 anos, extremamente medroso, fraco e simples, é a pessoa que acompanha o Oma através de toda a sua jornada. A presença dele funciona como uma representação de nós, o público que assiste, já que no mundo onde todas as pessoas arrebentam a cara dos outros com um chute, ou cortam os ossos de alguém com a ponta do dedo, ou esmagam carros com um soco, se a gente entrasse de cara aceitando isso como normal, com o tempo a gente não ia mais sentir o impacto da obra. Mas é justamente na presença do Yamashita e a surpresa que ele sente nessas horas que o impacto se mantém. Para cada loucura ou coisa surreal que acontece no mangá, ele traz uma reação perfeita, seja de medo, admiração, surpresa, raiva, tristeza, sempre de um jeito super engraçado, que deixa esse cara impossível de você não gostar. E é através dele que a gente entende o quanto o mundo das partidas Kengan e o mundo real estão em uma liga muito diferente um do outro, quase como se eles existissem em um outro universo, e como estar naquele mundo também pode mudar uma pessoa. Ele e o personagem principal amadurecem juntos naquele lugar. O Oma aprende a reconhecer a força dos oponentes, a não ser tão arrogante, a se abrir com as pessoas e formar laço com os outros. E o Kazuo aprende a ser mais corajoso, a enfrentar os seus medos, assim pouco como o adulto que ele é. Até que eles chegam num ponto em que a relação deles é tão bonita, sabe? Quase de pai e filho, onde eles se preocupam de verdade com o bem-estar um do outro, criando uma cena extremamente tocante mais pro final do mangá, que, olha, ela vai arrancar lágrimas dos mais sensíveis. Finalmente a parte que estava todo mundo esperando, né? Como vocês podem ver pelas imagens passando no vídeo, todas as lutas desse mangá são incríveis. O estilo de arte no começo pode parecer meio estranho, meio duro demais e muito sólido, mas conforme você avança, as coisas vão ficando muito mais polidas e suaves, de um jeito que cada luta que você lê é um espetáculo de arte para os olhos. Apesar dos personagens não terem corpos extremamente exagerados como em Baki, nem continuarem lutando depois de ter os braços arrancados, por exemplo, o autor é capaz de trazer o peso, a velocidade, a emoção extrema dos golpes e das expressões faciais dos personagens, com cada mínimo detalhe que ele coloca no desenho dos músculos, cada sombra que ele acrescenta no rosto dos lutadores, e cada efeito que ele põe nos golpes, numa mistura que é simplesmente incrível. Qualquer um que esteja procurando um mangá simples, com uma história legal, direto e uma porradaria muito boa, impactante, que dá gosto de se ler e olhar, Kengan Ashura é perfeito para isso. O ritmo das lutas também é perfeito. Nenhum combate é acelerado ou encurtado para dar espaço para o personagem principal. Todos acontecem com o tempo certo para você apreciar cada um deles, e na maioria das lutas nunca existe um vilão propriamente dito,
de um jeito que você pode simpatizar com ambas as pessoas no ringue. O que dá um certo mistério, porque até mesmo quando são as lutas do personagem principal, você nunca pode ter muita certeza de quem realmente vai sair vencedor. Se você gosta de artes marciais também, o mangá é uma ótima pedida, porque todos os estilos de luta, com exceção de uns 2 ou 3 ali, existem na vida real e são adaptados de um jeito divino à história. Claro que com alguns exageros aqui e ali, mas nada que chegue a um nível muito fora do normal. E por causa disso você consegue sentir quanto carinho foi colocado, o quanto foi pesquisado para criar cada pequeno momento das batalhas, que não só são bem escritas, como também são extremamente brutais. Você tem personagem furando o olho, membro, sangrando até o máximo do limite, quebrando ossos com uma força maior do que uma bola de demolição acertando uma parede. Todos os combates têm uma quantidade de sangue e selvageria que te dão prazer de assistir e que ficam cada vez mais empolgantes conforme o avanço do mangá. Chegamos ao ponto mais perigoso desse vídeo. Falar sobre o anime. Amigos, Kengan Ashura teve um anime. E, bom... Olha, eu não vou me aprofundar muito aqui, porque eu vou fazer um vídeo falando o que eu achei do anime, se ele adaptou bem ou não a história do mangá. E apesar de eu ter até conseguido curtir algumas coisas como a abertura, a trilha sonora, e principalmente as vozes japonesas, que são muito boas, o anime não me agradou tanto assim. E eu não tô dizendo que o anime não tem valor, mas se você não conhece Kengan Ashura e quer entrar nesse mundo, conhecer a obra, eu te imploro, leia o mangá primeiro, e depois, se você quiser muito, vai pro anime. Porque você vai ter muito mais emoção, impacto e brutalidade nas páginas do mangá, além de uma história muito mais desenvolvida. E se você já viu o anime e gostou, tudo bem, cara, é sua opinião, você pode gostar do que quiser. Mas se você tiver tempo, dá uma olhada no mangá desde o primeiro capítulo, porque eu tenho certeza que se você já gosta da história e das lutas, você vai ter uma experiência mais incrível ainda, mesmo que não tenha som nem movimento nas páginas. Bom, pessoal, isso é tudo por hoje. Em breve eu vou trazer uns vídeos falando sobre a importância de alguns personagens e as temáticas deles, e também um vídeo falando sobre a continuação do mangá, o Kengan Omega, fora o vídeo sobre a adaptação que eu já comentei antes. Se você quiser que eu fale sobre algum anime, mangá, filme ou série aqui no canal, deixa aí nos comentários, me fala o que você achou desse vídeo e o que você acha que eu poderia melhorar, porque a opinião de vocês é muito importante pra mim. Não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma gotinha desse conteúdo suado que eu faço para vocês. E é isso. Uma boa semana para todos. Sanders no Mi, desligando.